Então vamos falar um pouquinho sobre as briófitas. Esse grupo de plantas é o primeiro grupo a aparecer na escala evolutiva aqui nos vegetais. As briófitas, elas são representadas pelos musgos. Os musgos são um grupo de planta pequena, mas de fundamental importância evolutiva. Essas plantas, elas vivem em ambiente terrestre úmido. Elas são plantas que já sobrevivem na terra, mas são dependentes da água, principalmente no que se refere à reprodução. Então a gente consegue fazer uma relação entre as briófitas com os anfíbios lá nos vertebrados, né? São grupos de organismos que vivem na transição entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. As briófitas, elas apresentam um conjunto de características gerais que são bem relevantes e sempre muito lembradas nas provas, né? Briófitas são plantas talófitas. Ser talófita significa que essa planta não tem uma raiz, caule e folha verdadeiros. Elas não têm uma organização corporal como a maioria das plantas. Falta-lhes tecidos, principalmente os tecidos condutores. São plantas que a gente chama de avasculares. A falta de tecido condutor de seiva acaba sendo um problema para essa planta, que transporta a seiva de forma muito lenta. O transporte de substâncias na briófita é de célula a célula, por difusão, por osmose, mas é célula a célula. Bom, as briófitas, elas têm pequeno porte. Esse pequeno porte, esse tamanho pequeno, acaba compensando a falta de vasocondução. Além disso, como eu já disse, são plantas dependentes da água para a reprodução. Quando se trata da reprodução em briófitas, pessoal, esta ocorre por um processo chamado metagênese ou alternância de gerações. As briófitas e todo grupo de planta faz metagênese na hora da reprodução. Então vamos conhecer o musgo e ver como ele se reproduz. Olha aqui o próximo slide, pessoal. Esse aqui é um musgo. Quando a gente olha essa planta, ela é bem pequena. Na base dela, a gente tem uma estrutura chamada gametófito. Essa estrutura que eu estou circulando aqui com o mouse, ó, é o gametófito dessa planta. O gametófito, ele tem aqui o que a gente chama de rizóide. Isso aqui não é raiz. Rizóides são pelos absorventes de água, sais minerais do solo. Aqui no meio do rizóide tem um eixo ascendente que a gente chama de caulídeo, não é caule. E tem essas estruturas aqui que parecem folhas, mas não são folhas, são filóides. Como eu disse, briófita é talófita. Ela não tem uma organização em raiz, caule e folha verdadeiros. Essa estrutura basal da planta aqui a gente chama de gametófito. E perceba, ele é verde, ele é capaz de fazer fotossíntese. Em cima do gametófito tem essa hastezinha aqui, ó, e na ponta dessa haste uma cápsula. Essa estrutura aqui organizada em pé, haste, cápsula, nós chamamos de esporófito. Um detalhe importante sobre o esporófito de briófita é que ele é aclorofilado. Ele não faz fotossíntese. Então como que esse esporófito se nutre? Ele se nutre a partir da fotossíntese que o gametófito faz. O gametófito não é verde? Faz fotossíntese, gera glicose, a glicose é transferida para as células que compõem o esporófito. Esse gametófito aqui, que tem um esporófito em cima, certamente ele é um gametófito feminino. Gametófitos masculinos, eles não vão produzir esporófitos em cima dele, a gente já vai entender por quê. Outro detalhe sobre gametófito e esporófito. As estruturas do gametófito são sempre haploides, são sempre N. As estruturas do esporófito, elas são sempre diploides 2N. Eu peguei a cápsula aqui desse esporófito, ó, e eu vou dar uma ampliada aqui, ó, tá vendo? A cápsula, ela é 2N. É na cápsula ou esporângio que acontece o que a gente chama de meiose. Meiose é uma divisão celular reducional, em que uma célula 2N gera células N. Por meiose, aqui na cápsula 2N, ocorre a formação de esporos, e os esporos eles são N. Em plantas, pessoal, a meiose ela é espórica, é para produzir esporos. Então aqui na cápsula do esporângio da briófita rola a meiose e formam-se esporos N. Esses esporos, uma vez maduros, eles são liberados ali na cápsula e eles vão germinar. A germinação é por mitose. Na hora que esse esporo cai no solo, ele se desenvolve em novos gametófitos, masculinos,
femininos. A olho nu, pessoal, a gente não consegue identificar qual que é o gametófito masculino, qual que é o gametófito feminino. A primeira coisa, se essa planta tem gametófito masculino e feminino, essa planta é dioica, ela não é monóica, ela não é hermafrodita. Os gametófitos masculinos, pessoal, eles apresentam uma estrutura reprodutiva chamada anterídeo. O anterídeo é o gametângio masculino, local onde ocorre a produção do gameta masculino. Os gametas masculinos de briófita a gente chama de anterozoides. São células biflageladas. Batendo o flagelo, o anterozoide consegue nadar até a estrutura reprodutiva lá no gametófito feminino. No gametófito feminino, pessoal, a gente tem uma estrutura chamada arquegônio, parece uma garrafinha aqui, ó. E lá dentro dela existe o gameta feminino, que é a oosfera. Então, com o auxílio da água, essa planta tem reprodução dependente da água. Com o auxílio da água, os anterozoides, eles saem do anterídeo, que é o gametângio masculino, e se deslocam até o arquegônio, que é o gametângio feminino. Lá dentro do arquegônio tem a oosfera. Anterozoide, gameta masculino. Na hora que ele encontra a oosfera, gameta feminino, rola a fecundação. Forma-se um zigoto que passa a sofrer divisões. E esse zigoto se desenvolve no embrião. O resultado do desenvolvimento desse embrião, por sucessivas mitoses, é um novo esporófito, ali em cima do gametófito feminino, aonde ocorreu a fecundação. Essa reprodução, em que ora a planta tem gametófitos que se reproduzem de forma sexuada, ora a planta tem esporófito que se reproduz de forma assexuada gerando esporos, nós chamamos de metagênese ou alternância de gerações.